Olá, meu nome é Luiz Otávio, faço licenciatura em Música à distância aqui pelo Paulo de Martins. A atividade que irei realizar é referente à disciplina de Metodologia no Ensino da Música 2. A atividade tem como propósito o aluno escolher um instrumento musical e também 5 métodos que beneficiam a prática desse instrumento. O instrumento que eu escolhi foi a flauta doce. Irei falar aqui um pouco sobre a flauta doce. A flauta doce é um instrumento muito utilizado para a iniciação musical de alunos novatos na música. A mesma contém muitos benefícios que podem auxiliar no crescimento positivo na vida desses estudantes. A flauta doce, por ser um instrumento de fácil acessibilidade, a mesma pode ser utilizada com os variados tipos de atividades musicais e assim aumentando cada vez mais o repertório desses discentes. O primeiro método que eu escolhi foi o método de Suzuki. O autor é ele mesmo. Partindo aqui para a primeira pergunta. Ele é estruturado? Sim, muito bem estruturado e apresenta pontos importantes acerca do instrumento. Ele é baseado em peças? Não, apenas em exercícios para praticá-lo. Qual a faixa etária deste método? A faixa etária deste método é para alunos iniciantes da flauta doce. Ele é um método pensado no desenvolvimento da técnica instrumental? Sim. E também trabalha a percepção musical dos discentes acerca do instrumento. Ele é baseado apenas no instrumento? Sim. Pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos. Este método, de uma forma geral, é um dos mais conhecidos e traz diversos benefícios acerca do instrumento para os alunos iniciantes. Desde a questão inicial, ele trabalha e também trabalha todas as técnicas que vão ser utilizadas durante todo o percurso e aprendizado da flauta doce. Pontos negativos, eu não encontrei nenhum ponto negativo. E como este método pode ser útil em minhas aulas, eu trabalharia com a flauta de maneira inicial, no ensino-aprendizagem teórico e prático dos alunos. O segundo método que eu escolhi foi o método Minha Doce Flauta Doce, do autor Mário Mascarenhas. Primeira pergunta. Ele é estruturado? Sim. Apresenta variações pertinentes em todo o método. Ele é baseado em peças? Sim. É baseado em peças no que diz respeito ao método. São peças compostas pelo autor? Não. São peças ligadas à tradição popular. Ele é baseado em exercícios? Sim, exercícios com músicas populares. Qual a faixa etária deste método? Ele abrange a todas as faixas etárias durante todo o método, desde o iniciante ao mais avançado. Ele é baseado em apenas no instrumento? Sim, ele é baseado sim apenas no instrumento flauta doce. Ele trabalha a cultura do aluno? Sim, pois são trabalhados exercícios com as músicas populares. Pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos. Nota-se a presença de andamentos do mais rápido ao mais lento em todo o método. Pontos negativos eu não encontrei. Como este método pode ser útil em minhas aulas? Ele pode ser útil em minhas aulas com questões que envolvam exercícios com o intuito de incentivar mais ainda seu aprendizado na flauta doce e assim o discente terá um bom êxito durante toda a execução da flauta doce. O terceiro método que eu escolhi foi o método de divisão musical praticado com a flauta doce do autor Wagner Coutinho. Primeira pergunta: ele é estruturado? Sim. Ele é baseado em peças? Não. Ele é baseado apenas em exercícios práticos. Ele é para estudantes de qual faixa etária? Estudantes de nível intermediário e avançados. Ele é pensado no desenvolvimento da técnica instrumental? Sim. Ele é baseado apenas no instrumento? Sim. Ele é baseado apenas sim no instrumento. Ele trabalha a cultura do aluno? Não. Ele trabalha mais a questão técnica com exercícios práticos para serem desenvolvidos na flauta doce. Pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos: organização do material, a questão que envolve exercícios de uma forma geral e também traz um conhecimento abrangente da flauta doce. Pontos negativos eu não encontrei. E como este método pode ser útil em minhas aulas? Eu trabalharia os inúmeros pontos destacados neste método como partes de entendimento mais alinhados perante todo o instrumento da flauta doce. O quarto método que eu escolhi foi o método Uma Doce Melodia, Educação Musical da Flauta Doce,
do autor Diego Tede Rodrigues Borgia. Primeira pergunta. Ele é estruturado? Sim, ele é bem organizado e estruturado. Ele é baseado em peças? Não, ele é baseado apenas em exercícios musicais. Qual a faixa etária deste método? Ele é para estudantes iniciantes. Ele é pensado puramente no desenvolvimento da técnica instrumental? Não. Ele é baseado apenas no instrumento? Sim, apenas no instrumento flauta doce. Pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos. A organização e o detalhamento de todo o método. E outro ponto importante é que o mesmo fala a respeito do contexto histórico, da flauta doce e de uma forma geral. Pontos negativos eu não encontrei. E como ele pode ser útil em minhas aulas? Pode ser útil de várias maneiras, desde a questão dos andamentos presentes na partitura, as pausas, as figuras musicais e toda a aprendizagem das notas musicais e também a respeito da flauta doce. Por fim, quinto e último método que eu escolhi foi o método da flauta de Heltme-Montcalmier. Ele é estruturado? Sim, ele é estruturado e bem organizado. Existem peças neste método? Não existe peça neste método, e sim exercícios para praticá-los. Qual a faixa etária deste método? É um método que traz exercícios para indivíduos avançados na flauta doce. Este método é pensado puramente no desenvolvimento da técnica instrumental? Sim. Este método é puramente pensado no desenvolvimento da técnica instrumental. Desde o início do método até o final, ele é pensado sim inteiramente na técnica instrumental da flauta doce. Ele é baseado apenas no instrumento? Sim, ele é baseado sim apenas no instrumento. Pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos: a organização do método, a instrumentação de cada detalhe na flauta doce. Ele trabalha também a respiração e também menciona alguns ornamentos que são staccato e legato. Pontos negativos eu não encontrei. E como ele pode ser útil em minhas aulas? Pode ser útil de várias formas, desde a aprendizagem inicial até as partes mais avançadas que envolvem, por exemplo, os ornamentos musicais de uma forma geral.